Olá pessoal do nosso canal Tixman, tudo bem com vocês? Sou Flávio Aparecido Terracini, o apresentador desse canal super top. Segundo estudos científicos, o nosso planeta ou o universo tem aproximadamente 13 bilhões de anos. Isso é muitos anos. A nossa Terra, o nosso sistema solar, a Via Láctea, tem 4,5 bilhões de anos. A nossa Lua, que é essa que a gente olha para o céu e a gente vê à noite, tem 3,8 bilhões de anos. Provavelmente aí um grande cometa, meteoro ou até mesmo um outro planeta se chocou com a Terra, levantou uma grande nuvem de poeira e se formou a nossa Lua, que é esse satélite, que uma curiosidade, ela está sempre na mesma posição, ela não fica rodando como a Terra. Então a gente sempre vai ver o único lado da Lua, o mesmo lado que a gente enxerga aqui na América do Sul, é o mesmo lado que vai enxergar na América do Norte, no Japão, enfim. Isso é bem legal. Então nós vamos ter aí o que nós chamamos de período pré-cambriano, que é tudo antes do Cambriano, mais ou menos 550 milhões de anos atrás. E como é então a história do nosso planeta? Tudo começou quando tivemos aí o Big Bang, explodiu. Então, a formação de todos os sistemas solares, de toda a Via Láctea, tudo que nós conhecemos hoje. 4,5 bilhões de anos, formação do nosso sistema com os nossos planetas, os 8 planetas e o nosso Sol. Aí, 3,8 bilhões de anos, a Lua. Mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, o nosso planeta era uma bola de fogo. A temperatura era mais de 1000 graus Celsius. Não tinha montanhas, não tinha rios, era só lava vulcânica, praticamente. E um pouquinho de rocha se formando. Então, era um planeta inóspito, a gente não tinha atmosfera, não tinha camada de ozônio, não tinha oxigênio. Então não era ideal para sustentar a vida. O tempo foi se passando, foi vindo mais para recente, mais para o nosso período, mais ou menos 2 bilhões de anos atrás começaram a surgir os unicelulares. Aí nesse caso, alguns seres, como as bactérias, ou unicelulares. Uma das teorias aceitas é que alguns cometas, meteoros de gelo vieram do espaço, trazendo em seu interior moléculas que, ao se chocar com essa bola de fogo, derreteu esse gelo, e essa molécula, com várias ações químicas e o nosso ambiente, deu origem então ao primeiro unicelular. Com o passar dos bilhões de anos, ou seja, estamos agora em 1 bilhão de anos atrás, surgiu aí o primeiro ser pluricelular. E significa o quê? A junção de vários unicelulares. E aí, provavelmente, os poríferos surgiram, que são as esponjas lá nos oceanos. E aí a gente já tinha alguns locais se formando, água, formando os pequenos oceanos que a gente conhecia, e a gente conhece hoje. 1 bilhão de anos. Aí o tempo foi passando, 900 milhões de anos, a Terra começou a resfriar, 700 milhões de anos, o nosso planeta ele vira uma bola de neve. A temperatura ela cai drasticamente, existiam muitos vulcões e aí a Terra ela se congela. E mais ou menos 100 milhões de anos, entre 730 mais ou menos 630 milhões de anos, o nosso planeta ele era uma bola de neve, completamente congelado. Não tinha atmosfera, não tinha plantas, não tinha montanhas, não tinha rios, alguns oceanos. E muitos vulcões, mais de 1000 vulcões em erupções. Aí o nosso planeta, 630 milhões de anos ainda no pré-cambriano, ele começou a descongelar. A temperatura, muitos vulcões em atividade, começou a derreter esse gelo, formar alguns oceanos. Ainda não é o nosso oceano, nem Índico, nem Atlântico, era um oceano chamado Pantalassa. E aí, quando chega mais ou menos 550 milhões de anos, nós tivemos o que chamamos de explosão cambriana. A formação de muitas novas espécies. A maioria é tudo pluricelular. Nesse caso já tinha bactérias, já tinha protozoários, já tinha as esponjas, poríferos, aí começaram os equinodermos, os quinidários, os moluscos, e aí começa a surgir muitos animais nos oceanos. A vida começou nos oceanos. E aí começa 550 milhões de anos que nós chamamos de Cambriano. E para você não esquecer mais dessa sequência bem legal, tem uma frase que é bem assim, Camelo ouviu o sino, depois caiu no poço. Camelo cambriano ouviu ordoviciano, o sino siluriano, depois devoniano, caiu
Carbonífero, poço, Permiano. Então, camelo ouviu o sino, depois caiu no poço. Qualquer coisa, escreve aí nos comentários para ajudar os colegas que estão assistindo esse vídeo. É um macetezinho para você não esquecer. E aí, cada período desse, foi acontecendo um evento catastrófico que levou à extinção milhares e milhares de espécies e outras surgiram. Nesse período, a gente ainda não tinha as montanhas, não tinha muitas plantas, não tinha os animais que nós conhecemos hoje. Basicamente, lá nos oceanos. E esse período, ele começou a ficar muito inóspito lá nos oceanos. Quando chegou mais ou menos a 400 milhões de anos, surgem aí os peixes cartilaginosos, como os tubarões, o megalodon, por exemplo, né, que é clássico, aquele tubarão gigante. Né, muitos moluscos, muitos outros animais nos oceanos são os predadores. E aí ele começa a forçar algumas dessas espécies a sair do oceano e vir para o ambiente terrestre. E aí lá no período devoniano, mais ou menos 300 milhões de anos, alguns artrópodes, o ancestral do artrópode, começa a sair para o ambiente terrestre. O que nós conhecemos hoje como aranhas, escorpiões, e os escorpiões naquela época eles tinham 1,5 metro de tamanho, ele era gigante, enfim, eram muito. Anomolicolares, por exemplo, era um exemplo dele. E aí, no ambiente terrestre, ainda não tinha camada de ozônio, não tinha uma atmosfera perfeita, mas já tinha um pouco de oxigênio e já tinha algumas plantas bem pequenininhas, né, similares a essas que eu estou mostrando aqui atrás, algumas plantinhas pequenas. E aí esses animais começaram a se adaptar. Como não tinha camada de ozônio, os raios ultravioletas ou a radiação solar, ela passava com uma intensidade muito forte. E aí esses animais, ou eles sobreviviam ou eles morriam, eram extintos. E eles conseguiram se adaptar à grande radiação. Por isso que uma aranha, um escorpião, uma barata, por exemplo, eles conseguem sobreviver a uma bomba atômica, né, com grande quantidade de radiação. E aí esses animais se adaptaram ao ambiente terrestre, porque era muito mais fácil respirar o ar puro fora dos oceanos. E esses animais começaram a colonizar esses ambientes. E aí, quando mais ou menos terminou o Permiano, tcharam, começa a era dos dinossauros. E aí já surgiu lá então os peixes, alguns vertebrados. Nesse período de transição a gente teve para o ambiente terrestre o famoso anfíbio. O anfíbio, né, aí tem vários outros bichinhos que eram similares, a cantostega, por exemplo, mas enfim, esses anfíbios eles saíam da água e vinham para o ambiente terrestre. Mas eles eram dependentes da água para botar os ovos. Né, a palavra anfíbio significa isso, animais com duas vidas, aquática e terrestre, que é o girino. Mas tem a salamandra também, mas enfim. E aí esses animais começaram a fazer isso. De repente, um desses bichos resolve ficar no ambiente terrestre. E aí surge então o primeiro réptil, né, que é uma adaptação. Então, de um peixe saiu um anfíbio, de um anfíbio temos um réptil, ele começa a fazer pequenininho, parecia um lagartinho, um calango de quintal, uma lagartixa, enfim. E fica no ambiente terrestre, a sua pele começa a ficar mais seca e eles começam a botar ovos e se adaptar a esse ambiente. E aí nós temos mais ou menos o período Permiano. De repente começa a surgir o que nós chamamos de era Mesozoica. Esse Cambriano até o Permiano é a era Paleozoica primitiva. Depois veio do meio, Mesozoica, e nós estamos agora no que chamamos de Cenozoico. Enfim, mas o Mesozoico tem 3 períodos, que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Para você nunca esquecer dessa sequência, é Tujura Crescilda. É engraçado isso, né? Triássico, Jurássico, Crescilda, Cretáceo. Legal isso, mas enfim. E aí começa então no Triássico a ascensão de alguns dinossauros, que significa réptil assustador, né? Sauro, lagarto assustador, enfim. Eles começam a colonizar o ambiente terrestre, são predadores, claro que tem os herbívoros, começaram a surgir algumas plantas, e eles têm a sua ascensão. Mas é no período Jurássico, que é o do meio aí na Mesozoica, que tem essa grande ascensão dos dinossauros que nós conhecemos, né, dos museus e tudo mais, enfim. E aí, no período Cretáceo, mais ou menos ali 65 milhões de anos, os dinossauros surgiram 250 milhões de anos, 65 milhões de anos, eles andaram sobre a nossa Terra por 185 milhões de anos. Só para você ter uma ideia, a espécie humana, nós estamos andando no planeta Terra há 2 milhões de anos. Imagina, os dinossauros viveram mais de 183 milhões de anos a mais que a gente. 184, né? Enfim, depende do livro que você encontrar, mas eles viveram muito, muito tempo na Terra. O pessoal fala, pô, os dinossauros foram extintos porque não eram uma espécie bem adaptada. Eles eram muito bem adaptados, viveram muito tempo aqui. Triássico, Jurássico e Cretáceo, 3 períodos mesozoicos. De 250 milhões a 65 milhões de anos atrás. De repente, aqui em 65 milhões de anos, bum! Cai um grande meteoro na Terra, ali na Península de Yucatán, no México, e cabum! E leva à extinção os dinossauros. Só que além desse grande meteoro que caiu ali, né, do tamanho do Monte Everest, com quase 10 quilômetros de tamanho, nós tivemos lá na Europa mais de 1000 vulcões que entraram em erupções ao mesmo tempo. E aí,
levantou uma grande quantidade de sedimentos na atmosfera, muito gás carbônico. Aqui nas Américas, América do Norte, América do Sul, até aqui na Amazônia foi afetado. Meio que tampou os raios solares, matou as plantas, consequentemente os herbívoros morreram, os carnívoros morreram, extinção dos grandes répteis. Mas nesse período aí do Cretáceo surge também as aves. As aves e os mamíferos, mas nesse caso mamíferos mais primitivos, como os prototérios, que são aí o ornitorrinco, equidna, que botam ovos, e os metatérios, que são os marsupiais, o canguru, a mucura, enfim. E aí nesse período, esses animais começam a ter a sua ascensão, as aves. Tanto é que as aves é uma linhagem também de dinossauros, né? Eles querem colocar eles dentro do mesmo grupo. Por exemplo, o Velociraptor era basicamente, ele era pequenininho e era um lagarto cheio de penas. O próprio Tiranossauro Rex, né, lagarto Tirano-Rei, também tinha penas. E muitos outros animais. Se a gente olhar aí o bico, né, de alguns desses dinossauros, lembra muito o bico de um papagaio. Né, o próprio Triceratops. Olha para você ver, pesquisa aí, né, o crânio de um Triceratops, parece um bico de um papagaio. Enfim, então lembra-se muito as aves atuais. E aí, 65 milhões de anos, Cretáceo e extinção dos dinossauros. E aí você vem nos céus não tem mais o pterodáctilo, nos oceanos não tem mais lá o mosasauro, elasmossauro, aqueles répteis, né, que viviam lá nos oceanos, e aí começa a surgir os peixes ossos e cartilaginosos, né, dominam os oceanos, o ambiente terrestre, os mamíferos, ambiente aéreo, as aves, aí começa a surgir depois os morcegos, enfim, aí nós vemos o último período que é o Cenozoico, que começa com o terciário e depois o quaternário, que é o período que nós estamos agora. De 65 milhões de anos até 5 milhões de anos atrás, nós vamos ter aí os animais que nós conhecemos hoje, como os mamíferos, que tiveram a sua ascensão. Né? Nós temos aí as onças, os felinos, o gato. Com 35 milhões de anos eles começam a ter a sua ascensão. Ou seja, antes disso era basicamente alguns primatas, o cavalo, né, que aí tem um casco ímpar, né, que é um perisodáctila. Alguns outros mamíferos já existiam, mas o cavalo era pequenininho, ele tinha ali o tamanho de um cachorro. Né, menos de 50, 60 centímetros. O cavalo tem 2 metros de altura. Enfim, esses mamíferos começaram então, a colonizar várias partes do mundo e ter a sua ascensão. E aí vai passando por várias sub-eras, que não é o caso agora eu comentar todas com vocês. Mas enfim, e aí surge mais ou menos 5 milhões de anos atrás os primatas. Né, no caso, a nossa linhagem, lá no continente africano, perto da Etiópia, né, os fósseis remontam a isso, mais ou menos 5 milhões de anos, eles descem das aves e começam a andar pela savana. E aí lá tinha os grandes felinos, que eram predadores, eles começam a ficar eretos para poder fugir, né, desse predador, olhar por cima da grama e começam a caminhar. E aí vem Homo sapiens neanderthalis, Homo sapiens, né, ou Homo erectus, enfim, tem várias linhagens da espécie humana. E eles começam a colonizar o nosso planeta. E 2 milhões de anos para cá, você tem então a nossa linhagem da espécie humana dentro do período quaternário até os dias de hoje. E com a evolução, a cada ano a gente tem aí novas e novas descobertas, nós temos um salto, né, no raciocínio humano. Isso foi muito importante porque ambientes como esse, ó, que provavelmente viveram os homens da caverna, eu estou realmente próximo a uma caverna, e aqui nesse local eles poderiam ter feito uma casa, um ambiente onde eles poderiam fazer uma fogueira, se alimentar, caçar por aqui os animais e sobreviver. Então esse é um ambiente que a nossa linhagem, a nossa espécie conseguiu encontrar abrigo, proteção, né, fugir aí, claro, dos predadores, de doenças, e somos hoje devido a eles. Né? Então essa é a história, né, que eu tentei abreviar de que tudo que aconteceu no nosso planeta. Claro que tem pessoas que não acreditam nisso, tem os religiosos, né, com a teoria do criacionismo, mas cientificamente falando é isso que tem nos livros, é isso que a ciência mostra que já foi descoberto. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, divulgar para os seus amigos e ajude o nosso canal a crescer. Olha quantas visualizações tem, né? Se você divulgar e compartilhar qualquer vídeo do nosso canal, você vai aprender bastante. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.